Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mas o vídeo da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é o seguinte, já parou pra pensar como que é a evolução do nível intelectual da humanidade? Por quê? Hoje, o que a gente aprende lá na quarta e quinta série, hoje que eu digo desde os anos 90 pra cá, dos anos 80 pra cá, sei lá, o que é ensinado na quarta e quinta série sobre ciências, sobre o que é o planeta Terra, como que o planeta Terra foi formado, onde está o planeta Terra no espaço, quais são os outros planetas do nosso sistema solar, o que é o Sol, por que, que o Sol existe, como que o Sol nasceu, de onde que o Sol veio, né, como que o planeta gira em torno do próprio planeta, do próprio eixo, como que o planeta gira em torno do Sol, né, além do nosso sistema solar, existem outros sistemas solares, a nossa galáxia, né, a Via Láctea, e quem é intolerante à lactose não pode viver aqui, é incoerente isso daí, né? Intolerância à lactose viver na Via Láctea, mas enfim. Então, tem, além da nossa galáxia Via Láctea, tem outra galáxia, a galáxia de Andrômeda, que é a galáxia que é mais próxima que a nossa, que é uma galáxia que foi mais ou menos 100 anos atrás que descobriram essa galáxia de Andrômeda. E descobriram pelos cálculos científicos, astrônomos, físicos, químicos, a galera que estuda essas áreas todas aí da astronomia, da astroquímica, astrofísica, astrobiologia, etc e tal, eles chegaram à conclusão que a galáxia de Andrômeda está vindo, se movendo no espaço, andando no espaço, e esse lugar que a galáxia inteira está se movendo está coincidindo com o mesmo lugar que a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, está indo também. Ou seja, elas estavam 100 anos atrás a uma distância, por exemplo, de 100 quilômetros, e agora elas estão a uma distância de 95 quilômetros. Ou seja, elas estão mais próximas uma da outra. Elas estão se movendo e movendo-se na mesma direção e indo para o mesmo lugar no espaço, na mesma rota, ou seja, uma rota de colisão entre as galáxias. Né? O telescópio Webb, James Webb, mostra isso, que a galáxia de Andrômeda está vindo em rota de colisão com a galáxia da Via Láctea. Só que uma colisão entre galáxias não é uma colisão entre planetas, são coisas totalmente diferentes. Porque a galáxia, entre uma galáxia e outra, existe um espaço muito grande. Então tá vindo uma galáxia aqui, a nossa galáxia tá vindo aqui. A galáxia de Andrômeda tá vindo aqui assim. Ela passa para cá, a nossa passa para lá. E tem um espaço muito grande entre os planetas que estão nela, entre os sistemas solares que estão nela. Mas que sim, que é possível, que pode ser que aconteça dentro desse choque de galáxias, um planeta acabar se chocando com outro planeta, seja o planeta da mesma galáxia se chocar com outro planeta da mesma galáxia, por causa das intervenções energéticas, né, das energias, intervenção gravitacional, né, porque uma galáxia é cheia de planetas, cheia de sóis, e os sóis dos planetas têm uma força gravitacional muito grande, alteram muito a força gravitacional do espaço por onde eles passam, então as energias se interagem e eles podem acontecer de um planeta se chocar com outro dentro da mesma galáxia, ou um planeta de uma galáxia se chocar com o planeta de outra galáxia, ou o planeta mesmo aqui da Via Láctea, né, e outras galáxias da Via Láctea, a galáxia de Andrômeda, etc., um dos braços da nossa galáxia, né, onde está, dentro desse braço da nossa galáxia está o sistema solar, está o sistema de Andrômeda, está outra galáxia, estão várias outras galáxias, um aglomerado de outras galáxias ali, nesse mesmo braço, que é aquelas linhas que a gente, quando vai para a estrada, ou para uma área deserta, assim, para uma cidade interior, para uma praia à noite, que não tem muita iluminação, numa cidade pequena e tal, a gente vê aquele risco branco no céu, que é um dos braços da Via Láctea. Então, a Via Láctea inteira tem vários braços, e entre esses braços tem um espaço muito grande por onde pode passar uma galáxia sem que ela se choque com a outra. Mas pode acontecer de envolver uma energia elétrica, a energia, não é elétrica, energia, né, o campo, energia gravitacional, energia de um planeta, envolvendo o outro e mudar, alterar a rota de outro planeta. Às vezes altera a rota só de um planeta ou outro, altera um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Às vezes altera a rota de um sistema solar inteirinho. Às vezes tem planetas errantes que também nossos telescópios já descobriram, já tem catalogados vários planetas que não pertencem a nenhum sistema solar, que eles estão simplesmente vagando pelo espaço. Então às vezes acontece de um bater no outro. Só que isso que acontece de um planeta bater no outro pode ser um choque de levinho, de raspão,
Ou pode ser um choque em cheio, pode ser um choque que espaidace o planeta em vários pedaços, ou pode ser que o choque só parta o planeta em 2, 3 e poucos pedaços, né? Ou pode ser que pulverize em milhões de pedacinhos, né? E vire poeira cósmica de novo. Essa poeira cósmica que começa a orbitar em torno de uma estrela e ao longo do tempo vai se formando e forma um planeta. E isso é o que a ciência estuda hoje, que a ciência explica hoje na quarta e quinta série, matéria de quarta e quinta série de ciência, esse tipo de coisa, a formação do planeta, como o planeta Terra se formou, que o planeta Terra se chocou com a Lua nos primórdios, e aí depois se formou, que teve a época dos vulcões, a época dos dinossauros, etc e tal. Então, o que que acontece? O que a matéria hoje de quarta e quinta série, que é toda essa questão que eu falei por enquanto, é matéria que era coisa de faculdade na época do Einstein, na época do Copérnico, na época do Galileu. Era matéria que era de ensino médio para faculdade, o que hoje em dia é ensinado como coisa de quarta e quinta série. Então, na época lá do Einstein, do Copérnico, do Galileu, do Isaac Newton, etc e tal, na época deles, o que que eles fizeram? Eles pegaram o que eles aprenderam na quarta e quinta série, o que eles aprenderam na escola, e em cima disso, fizeram os cálculos, fizeram observações e juntaram uma coisa com a outra e criaram as teorias que a gente conhece hoje. Teoria da gravidade, teoria das cordas, teoria de universo paralelo, teoria disso e daquilo. A gente conhece hoje, a gente aprende sobre isso hoje. Onde? Na quarta série, na quarta e quinta série, que a gente já ouve falar dessas teorias das cordas, que a gente ouve falar do sistema solar, de como os planetas são feitos, de que o planeta Terra bateu na Lua. A gente aprende isso na quarta e quinta série. Coisa que os caras aprendiam e usaram aprenderam e usaram como base para criar as teorias que a gente aprende hoje na quarta série. E foram coisas, teoria da gravidade, teoria das cordas, teoria da relatividade, teoria da singularidade, etc e tal, a teoria que explica os planetas, o sistema solar, a Via Láctea, etc, todas essas coisas são coisas totalmente simples que a gente aprende na quarta e quinta série hoje. Era o que os caras estudavam naquela época, que usaram a base que os caras tiveram para criar as teorias que eles criaram, as teorias que a gente aprende, que são ensinadas pra gente hoje, na quarta e quinta série. Ou seja, os caras passaram a vida deles inteira estudando, né? O Einstein, a teoria da gravidade, aliás, a teoria do Isaac Newton, né, com a teoria da gravidade, mas depois mais de 20 anos depois da morte dele, é que a ciência aceitou como realidade, é que a ciência aceitou como verdade, que aquela teoria que ele falava sobre a relatividade estava certa. A teoria que ele falava sobre a gravidade estava certa. A ciência provou o que ele falava. O que ele falava a vida inteira. Ele passou a vida inteira dele, 50 e tantos anos, 70 e tantos anos, falando sobre aquela teoria da relatividade, sobre a teoria da eletricidade, sobre a teoria da gravidade, sobre a teoria da singularidade, sobre a teoria. Os caras passaram a vida inteira explicando a teoria para a galera entender, para depois da morte deles a ciência aceitar e entender aquilo ali como verdade absoluta. E uma verdade absoluta e questionável que ensinam pra gente hoje na quarta e quinta série. São essas teorias, a base dessas teorias, a base do sistema solar, etc e tal. Né, as matérias de ciências, onde está a Terra, o que que é a Terra, como que a Terra é feita, etc e tal. Então olha que doideira, mano. Olha que coisa louca isso. E mais louco ainda fica se a gente parar pra pensar. E se essa explicação que eles ensinam pra gente hoje, que aconteceu da Terra bater na Lua, e se o que aconteceu na verdade foi que tinha vida na Lua e não aqui na Terra? Se Pangeia tivesse sido na Lua e não aqui na Terra? A gente olhar para a Lua, as manchas da Lua, a parte mais escura, né, as manchas mais escuras da Lua seriam os continentes. E as partes mais claras onde tinha o oceano. Aí a Lua se chocou com outro planeta errante, ou se chocou com outro planeta da própria galáxia e tal. Se chocou de raspão, de levinho, e aí se dividiu e formando a Terra e formando a Lua. Depois de um tempo do choque, né, aqueles restos dos pedaços lá se juntando, orbitando ali o Sol, foram formando a Terra e foram formando a Lua. E por isso a Lua está, né, na distância que está da Terra e se afastando aos poucos. E por isso a Lua tem o mesmo isótopo que tem na Terra, mesmos elementos químicos que formam o que é a crosta terrestre, a atmosfera, a parte da Terra tem na Lua também, forma a Lua, o núcleo, o mesmo processo, só que na Lua o núcleo da Lua está derretido. O núcleo da Terra não está derretido, o núcleo da Terra é uma lava fundida e tem um metal, uma estrela, um anão, alguma coisa assim, que eu não lembro o que é bem no núcleo, mas essa explicação dos cientistas que eles ensinam pra gente hoje na quarta série, né?
na quarta quinta série, que no núcleo da Terra lá tem um metal lá e tal, em volta dele tá o material fundido numa lava, né? Uma material fundido, e depois vem uma camada, depois outra camada, depois a crosta e depois a atmosfera. E só existe atmosfera porque no oxigênio tem tanto por cento de oxigênio, tem tanto por cento de gás carbônico, tem tanto por cento de gás aéreo. Cada elemento ali é a porcentagem exata que existe, né, que faz o oxigênio existir no planeta Terra, que faz com que a atmosfera exista, e também essa questão do núcleo da Terra, para ele ser do jeito que ele é, faz com que a atmosfera da Terra exista. E a atmosfera da Terra, o fato da atmosfera da Terra existir é o que faz com que a nossa vida humana possa existir nesse formato físico, e os outros seres vivos também que existem, né? Carnívoros, herbívoros, aves, peixes, micróbios, bactérias, etc, etc, tudo só podem existir porque existe na atmosfera da Terra do jeito que a Terra é, do jeito que é, com a porcentagem dos elementos químicos que tem, na água, a porcentagem dos elementos químicos que formam a água, a porcentagem dos elementos químicos que forma tudo que existe, né, é exatamente o jeito que tem que ser para a Terra poder possibilitar que exista a vida, né, tanto a vida vegetal quanto a vida animal. E tudo acontecer, tudo crescer, tudo existir. Então, aí o que acontece? Se a Lua fosse Pangeia, e se a Pangeia tivesse sido na Lua, né, a nossa espécie lá, aí com a explosão do planeta, um pedaço, algumas espécies sobreviveram, outras não, ou as espécies também puderam vir depois desse choque, né, na verdade, puderam existir depois desse choque, mas aí com o choque desses planetas, os elementos químicos, né, os aminoácidos básicos, as moléculas básicas do que formam a vida, ficaram na crosta lá existia a vida na Lua e tudo mais, e aí com o choque, esses pedaços, esses elementos, esse pedaço foi para cá, separou da Lua, aí formou, como esse pedaço começou a juntar com o outro aqui, orbitando ali no, nessa órbita que tinha, e aí começou a formar o planeta que hoje é a Terra. E na Terra começou a voltar a existir a vida que existia quando era lá na Lua. A mesma coisa, porque eram os mesmos elementos químicos. Aí aquelas moléculas que foram evoluindo, né? A teoria da evolução do Darwin, a teoria da evolução das espécies, a molécula começou a vida lá no oceano, aí o oceano só existiu porque para existir o oceano teve a junção exata de porcentagens de elementos químicos necessários para formar o oceano, que o planeta, as rochas aí tinham se juntado, te fundido de uma certa forma, lá tendo acontecido uma reação química durante a formação daquele planeta que possibilitou que começasse a existir o oceano, que possibilitou que começasse a existir a vida, a selva, né? A vida, não é selvagem, fauna e flora, fauna. Começou a surgir a fauna, e aí, por existir a fauna, por existir o oceano, começou a existir as primeiras moléculas dos primeiros seres vivos, né? Começou a ter possibilidade de surgir os primeiros seres vivos, que começou a ter a atmosfera para que esses seres vivos pudessem habitar ali. Então já parou para pensar se isso fosse real? Já parou para pensar se essa teoria maluca fosse simplesmente a realidade? Porque ela explica muito mais. Você perguntar para as inteligências artificiais, ela explica muito mais a questão da origem da Terra, da vida da Terra, do que a própria explicação oficial que ensinam hoje na quarta e quinta série sobre a origem da explicação. Ela não deixa nenhuma lacuna na história. Se a gente parar para pensar que a vida pode ter começado na Lua e aí com o choque com a Terra, a vida que existiu uma vez na Lua veio a existir na Terra. E aí, por que tudo isso? Para que aconteceu tudo isso? Aí entra a teoria da reencarnação, da vida em outros planetas, da teoria do universo paralelo, de outras dimensões, que aí o espírito vivia lá, a lua, assim como fala a teoria da reencarnação, né, que o espírito vai, por exemplo, de um nível de 1 a 10. Tem espírito nível 1, espírito nível 2, espírito nível 3, etc, até nível 10. A diferença é o espírito nível 1, é aquele que é mais violento, é mais primitivo, é mais voltado para as coisas perdidas, etc e tal. E o nível 10 é aquele espírito mais evoluído, mais avançado, no nível máximo que pode chegar. Um espírito de avanço, de evolução, de paz, de alegria, felicidade, etc e tudo mais. Então, assim como os seres vivos, também os planetas. Planeta nível 1, nível 2, nível 3 e tal, etc. Então, a Lua estava lá no nível 1, evoluindo para o nível 2. E aí só poderiam habitar aquele planeta, só poderiam encarnar naquele planeta espíritos nível 2. A partir daquele momento que a Lua renascesse no nível 2, que ela estava evoluindo do nível 1 para o nível 2.
E nesse período de evolução entre o nível 1 e nível 2 da Lua, o que aconteceu? Ela se chocou com a Terra. E aí a Terra nasceu e a Terra é uma Lua nível 2. Então os habitantes que viviam primeiro naquele planeta nível 1, que era a Lua, e que se chocou com a Terra, ou com outra coisa que veio a ser a Terra, vamos chamar tudo de Terra e de Lua, né? Fica confuso, estamos falando de 4 planetas diferentes, né? Um planeta onde tinha vida, que a gente chama hoje de Lua, e um outro planeta que tinha vida ou não tinha vida, que a gente chama de X, sei lá. Aí eles se chocaram, aí desse choque, essa Lua era tão grande que se formou a Lua que a gente tem hoje, que a gente chama hoje de Lua, e se formou o planeta Terra, com os restos dessa Lua, dela ter se chocado com esse planeta X. E aí aqui nesse planeta Terra, é o planeta nível 2. Então pode vir espírito nível 2 para cá, só pode encarnar espírito nível 2 aqui. Então o que acontece? Tava lá o planeta Lua com o espírito nível 1, nível 2, nível 3, porque para ajudar os nível 1 a evoluir. E aí aquele outro planeta ali que era nível 1 ia se tornar um planeta nível 2. E aí aquele planeta nível 1 foi e se tornou um planeta nível 2. Então todos os espíritos que viviam naquele planeta nível 1 morreram. Só que antes de morrer, eles evoluíram espiritualmente, eles evoluíram intelectualmente, eles amadureceram, eles deixaram de ser nível 1 e viraram nível 2. Então eles tiveram o direito de reencarnar no planeta Terra, que é o planeta Lua, que a gente chamava de Lua antigamente, nível 2. E aí dá origem a toda a sequência de vida que existe no planeta Terra. Juntando, ela não compete, ela não disputa com a teoria da evolução. Ela complementa, uma teoria complementa a outra para cobrir todas as lacunas da história, para ficar uma história redonda, completa. Né? E se você perguntar isso para o chat GPT, para qualquer inteligência artificial, ele vai falar que está certo, que não viola nenhuma lei da física, que todas as leis da física que nós conhecemos hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, apesar de ser meio limitada, né? Porque a tecnologia humana, a gente tem que parar para pensar que tudo que a gente conhece do universo, talvez não seja nem 1% do universo. Falar que é 1% é ser muito otimista, falar que a gente já conhece 1% de todo o universo. Então, assim, mas a nível de universo pode acontecer, acontece, como existe a prova da galáxia de Andrômeda vindo em direção à galáxia da Via Láctea, existe esse choque de planeta, esse choque entre galáxias. E pode ter acontecido da Terra ter batido na Lua, esse choque que eles falam hoje da Terra ter batido na Lua, que eles ensinam hoje, pode ter acontecido dessa forma, de ter formado a vida ser tipo naquele planeta primeiro e depois ser nesse planeta aqui segundo. A vida ter se originado lá na Lua, aí a Lua explodiu, né, com o choque com outro planeta, virou um pedacinho a Lua que a gente conhece hoje e virou outro pedacinho a Terra. E aí na Terra, com todo esse processo que a gente conhece da origem do planeta Terra, que é a matéria que ensinou na quarta e quinta série, todo esse processo que a gente, como que a Terra é formada, etc e tal, a gente vê que como milhões de anos depois, como que surgiu a espécie humana na Terra. Aí a gente pega, analisa, né, toda a parte biológica, todo o processo biológico, químico que passa lá para poder ter vida no planeta, tem que ter atmosfera, depois que ter atmosfera no planeta para poder ter vida, tem que ter a molécula que foi evoluindo de um jeito para outro. Então uma coisa vai completando a outra. Uma teoria vai complementando a outra. Já parou para pensar sobre isso? Converse com o seu chat, com a sua inteligência artificial sobre isso. Converse com o seu professor, com a pessoa que você conhece, que entende de astronomia, química, física, etc., sobre essas coisas. E comente aí no comentário o que você acha de tudo isso. O que você pensa sobre isso. Se é que você assistiu o vídeo até aqui. Né? Então, como dizem todos os youtubers, deixe seu like, comente, compartilhe, etc, etc e tal. Paz para todos. Ative o sininho, essas coisas e tudo mais, etc e tal. Paz para todos. Fui.